Vocês sabem então que eu tô assim há alguns minutos já no meu quarto, digamos assim, uns 20, 30 minutos, tentando descobrir alguma forma que eu possa dispor a iluminação do meu quarto, onde eu possa gravar um vídeo bem iluminado, sem que a minha Audrey Hepburn do quadro lá atrás fique demoníaca. Porque isso, na verdade, é uma coisa que vem me incomodando já nos últimos vídeos. Toda vez que eu gravo um vídeo no meu quarto, daí eu coloco o vídeo no YouTube e tá lá, do demônio lá. E daí eu tenho que voltar pra esse quarto e dormir depois. Ah, Fernanda, mas é só uma questão de iluminação, não acontece nada com o teu quadro. Gente, ceticismo não é comigo, assim, ó, tipo, eu fico olhando a foto, eu fico olhando o vídeo do quadro endemoniado, é óbvio que na hora de dormir eu vou lembrar do raio do quadro endemoniado. Eu não tenho muito porque eu tô falando sobre isso, porque eu não vou simplesmente tirar o quadro dali pra gravar o vídeo. E, enfim, eu vou ter que aprender a lidar que tem uma Audrey Hepburn possuída no meu quarto. Mas, enfim, vamos falar do que interessa. Vamos falar de The Originals, que eu já tô, sei lá, desde outubro prometendo esse vídeo. Eu não fiz ele ainda, mas eu estou fazendo agora. Então, quando vocês podem ver, eu cumpro as minhas promessas. Às vezes com vários meses de atraso, mas, né? O que importa é a intenção, é o que eu tô aqui gravando agora. Você sabe aquela história de tipo, a criatura supera o criador, o feitiço vira contra o feiticeiro, esses ditados aí? Então, é basicamente o que aconteceu com Vampire Diaries e The Originals, porque na época que The Originals apareceu, que foi ali pelo final da 4ª temporada, Vampire Diaries estava numa fase ruim da série, né, e que é uma coisa que a série tá tentando voltar até hoje pros trinques, ainda não voltou completamente a ser a série legal que era lá pela 2ª e 3ª temporada, mas, e daí The Originals chegou e, tipo, se a gente comparar a primeira temporada de The Originals com a 4ª e até mesmo com a 5ª temporada de Vampire Diaries, eu particularmente acho que The Originals tá, tipo, bem melhor. Eu não vou ficar detalhando muito tudo que aconteceu até agora, porque já passaram 13 episódios, então eu vou falar de um aspecto geral, assim, das coisas em gerais, o que eu tô achando da série. Uma coisa que eu tinha muito receio quando a série começou, então, era que fosse ficar muito parecido com Vampire Diaries em termos do triângulo amoroso, porque a gente, então, ficou sabendo que os protagonistas iam ser, no caso, o Elijah, o Klaus e a Hayley, e daí a gente ficou achando que ia ser uma coisa meio Stefan, Damon e Helena, né? Mas no final não foi isso que aconteceu, porque não é exatamente um triângulo que existe. E o romance da série é uma das coisas que eu gosto muito, porque ele tem várias abordagens com casais diferentes, com situações diferentes que diferem bastante das situações que a gente tinha em Vampire Diaries e que dá uma dinâmica diferente para a série, que é o casal principal. A gente já viu que o romance principal é o do Elijah e da Hayley, que é um casal que eu particularmente gosto demais, assim. Então, eu acho que, tipo, a gente sempre vê que, tipo, as cenas de romance que são priorizadas são sempre as que envolvem eles. Embora eles ainda não tenham, de fato, iniciado um romance, a gente pode ver que, tipo, eles são o casal principal. O Klaus, a gente já viu que, tipo, ele não ama a Hayley. E ele não tem, tipo, ciúmes do Elijah com a Hayley em termos de, tipo, se meu irmão ficar com ela, eu não vou tê-la. Não a preocupação do Klaus nunca é essa, tipo, não é porque ele ama a Hayley, porque ele não gosta dela. A questão é que, tipo, o Klaus, ele é uma pessoa com vários problemas psicológicos, assim, então ele tem essa coisa de achar que as pessoas sempre acham que ele é um monstro, que nunca vão gostar dele, que isso, que aquilo. E como a Hayley tá carregando o bebê dele, ele tem essa sensação de que, tipo, se o Elijah e a Hayley começarem a ter um relacionamento, quando o filho dele nascer, o filho dele vai, tipo, gostar mais do Elijah do que dele de fato, entendeu? Então ele tem essa preocupação de que se o Elijah e ele começarem um romance, o filho, ou filha que seja, enfim, vai ver o Elijah como uma figura paterna, em vez de ser simplesmente um tio, como deveria ser. E o Klaus tá apostando tudo nesse bebê pra ser, tipo, ele ser, tipo, um patriarca e gerir uma família e gerir um poder e uma coisa, tipo, porque o Klaus, ele tem, tipo, uma sede por monarquia, né? Essa coisa dele ter vivido 1000 anos, eu acho que ele gosta muito dessa coisa de reis e etc, porque ele já falou abertamente que ele quer ser rei, né? O que é meio difícil, porque na América do Norte não existe mais monarquia. Mas enfim, o Klaus, ele quer reimplantar isso de alguma forma em New Orleans, e ele acha que com esse bebê, então, ele vai conseguir essa dinâmica novamente. Então é isso que preocupa ele no Klaus, no Elijah, na Hayley. Ao mesmo tempo, o Klaus, ele é o personagem principal. E é muito complicado numa série, principalmente com maior público adolescente, não colocar um romance pro personagem principal. Então, pra não fazer um triângulo amoroso com a Hayley, que realmente seria sem graça, eles colocaram uma outra personagem
que chama a atenção do Klaus de uma outra maneira, tipo, de uma maneira afetiva, né, que é, no caso, a Cami. E, bom, a gente sabe, claro, tem a Caroline em Vampire Diaries, mas como eu já comentei em algum vídeo de Vampire Diaries, já meio que concluíram essa história. Se ela voltar, vai ser só quando Vampire Diaries acabar, no caso de The Originals continuar, eu acho, mas enfim, eu falei disso em outro vídeo, então não tem porque eu repetir agora. A Cami, eu acho que ela é uma personagem colocada lá, tipo, especificamente pra nos mostrar outras facetas do Klaus, porque a Cami, ela é psicóloga, então ela sempre fica meio que analisando o Klaus, isso desde o piloto de The Originals, isso é muito legal, porque nisso dá pra ver que o Klaus, ele também, por mais que, tipo, que ele finge que não quer que ela saiba nada, que não quer se abrir com ela, ele sempre procura ela pra falar e pra anotar as memórias dele, etc, porque, tipo, no fundo, quando ele vê que ela é uma pessoa que, tipo, entende os traumas dele, ele meio que se sente à vontade com isso, por mais que ele ainda não tenha se aberto completamente a essa possibilidade, mas eu acho que com certeza isso é uma coisa que vai ser explorada, e também eu gosto muito do Klaus com a Cami. E outro romance que é muito legal é da Rebecca com o Marcel, que, tipo, tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante da história deles, acho que faz bastante sentido, e acho legal que colocaram pra Rebecca um romance que já vem, tipo, com um passado, não tentaram incluir um personagem novo que ela recém conheceu, é uma coisa que tem bagagem, assim, então eu acho que essa bagagem que ela já tem, inclusive do Marcel, do que ele fez, do que o Klaus fez, eles dois, né, no caso que, tipo, o Klaus e o Marcel fizeram coisas ruins pra ela, mas enfim, isso explica muito das atitudes dela que ela sempre tem com insegurança, com relacionamentos, de sempre ser muito aberta, mas sempre ser muito receosa e sempre se sentir, tipo, que as outras pessoas não estão valorizando ela, porque a gente viu que realmente ela e o Marcel têm uma bagagem muito complicada, uma relação muito complicada, mas ao mesmo tempo eu acredito que eles se gostem muito, e eu acredito realmente que o Marcel ame a Rebecca. Eu só acho que nesse momento ele sempre fica em dúvida entre o que ele vai priorizar, se é esse tipo de sentimento que ele tem ou se é as coisas que ele quer conquistar, que o Klaus, no caso, tirou dele, que ainda é uma incógnita, que a gente ainda não entendeu bem se o Marcel, ele no caso, vai tentar recuperar né, todo esse poder do Klaus, ou se ele vai realmente aceitar simplesmente se aliar ao Klaus, que eu acho que seria mais legal. Porque quando a série começou no início, a gente talvez achou até pelo piloto, né, que o vilão da história seria o Marcel, e na verdade não é isso, porque as vilãs, na verdade, não são bem vilãs, mas, tipo, a força opositora da história são meio que as bruxas, então eu acho interessante essa aliança que pode existir entre o Klaus e o Marcel, até porque eles têm um relacionamento muito bacana, que é essa coisa de que o Klaus, quando ele conheceu o Marcel, ele teve quase que uma sensação de paternidade, eu acho que isso é muito bonito. E eu acho muito legal quando ou até mesmo a Rebecca, chamam o Marcel de Marcelos, que é o nome dele, que é um nome, tipo, antigo, assim, né? Ele adaptou de forma contemporânea o nome dele, mas eu acho muito, muito interessante toda essa história da família Michelson com o Marcel. E eu acho que tanto o Joseph quanto o Charles, eles representam muito bem essa relação deles, porque agora que eles tipo, que são os dois adultos, o Klaus não tem mais tanto essa coisa de pai com ele, mas dá pra ver que eles têm uma relação ainda fraternal, como se eles fossem irmãos, então eu acho isso muito bacana. Outra personagem que existe na história é a Sophie. Eu, quando vi o piloto, eu gostei bastante da Sophie, assim, e nos primeiros episódios eu continuei gostando dela, mas aos poucos, assim, depois que começou a se revelar aquela história, putz, não me lembro o nome do negócio em português, do Harvest, que chama aquela história lá da Davina, das outras bruxas, teve sacrifício e não sei o que, pra elas ressuscitarem, ainda voltaram, não sei o que. Desde que começou essa função aí do Harvest, eu comecei a ver a Sophie de outro jeito, assim, daí ela começou a me incomodar. Não, tipo, eu achei que ela tinha um tipo de caráter e daí eu vi que ela tinha outro, então daí ela meio que caiu no meu conceito, eu já não gosto tanto da Sophie. E a Sophie, ao mesmo tempo, ela perdeu um pouco de espaço na série, tipo, quando a série começou, nos primeiros episódios, ela tinha uma importância um pouquinho maior, depois ela passou até alguns episódios sem aparecer, porque foram entrando novas storylines. Mas ela ainda continua sendo uma personagem importante, principalmente por essa história que agora a Monique, a sobrinha dela, ressuscitou e etc, enfim. Eu gosto bastante dessa história das bruxas, porque tudo que envolve bruxaria precisa envolver mitologia e precisa envolver, tipo, coisas bem embasadas, porque é um assunto que tem muito... Essa coisa de misticismo, de bruxaria, ela é uma coisa muito antiga, então, tipo, é sempre legal beber dessas fontes pra colocar isso numa história sobrenatural. Então eu acho que The Originals tá fazendo isso muito bem. Então eu acho que é legal que as bruxas sejam, tipo, a
a força antagônica da história. Eu acho isso legal, que sejam tipo os vampiros contra as bruxas. Eu acho isso uma dinâmica bem interessante, que difere bastante do que a gente tem em Vampire Diaries, onde as bruxas muito mais apoiam os vampiros do que de fato vão contra eles. Eu tenho um pouco de preguiça da Celeste, já digo pra vocês, assim, tipo, não só por ela ter sido um amor do Elijah e agora tá fazendo uma confusão, mas sempre que ela aparece me dá meio que um fartão, assim, me dá vontade de bocejar, me dá preguiça. Eu não gosto muito dela. Eu espero que essa storyline não fique, tipo, se arrastando por muito tempo. E a Monique, a que ressuscitou agora aí, é muito engraçado, porque o jeito que a cara dela dá um pouco de medo, assim, não é uma coisa que, tipo, tu olha pra ela, tu realmente acha que ela tá morta ainda, uma coisa meio Walking Dead, assim, tipo, parece que estão fazendo um crossover, porque a cara dela tá muito bizarra, e isso tá me incomodando um pouco. E por incomodando, não tô dizendo que eu não tô gostando, tô dizendo que eu acho creepy, me dá um pouquinho de medo, assim, mas enfim. Mas então é isso, gente. Eu acho que, tipo, em termos gerais da série, era isso que eu tinha pra falar pra vocês por enquanto. Que eu tô gostando bastante. Inclusive, eu tô bem, tipo, mais empolgada em The Originals do que em Vampire Diaries. Daí tem muita gente que, às vezes eu falo isso no Twitter e me pergunta, então, por que eu não gravo os vídeos constantes de The Originals, que nem eu faço com Vampire Diaries? Mas é porque Vampire Diaries já tem um público bem fiel. E, tipo, como eu gosto muito da interação que eu tenho com esse público de TVD, então, tipo, eu me esforço pra sempre estar em dia com eles, até porque foi assim que eu comecei o canal, mas eu vou me esforçar pra tentar, tipo, mais seguido fazer vídeos sobre The Originals também, daí pra fazer, tipo, por menos episódios, de repente a cada 3, 4 episódios, que daí pra conversar coisas um pouquinho mais detalhadas de cada storyline, assim, não só um geralzão, como eu fiz agora. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Se vocês não viram o primeiro vídeo que eu gravei sobre The Originals ainda, lá no piloto, no ano passado, cliquem aqui e vejam um outro vídeo. E se vocês não são inscritos no canal, cliquem aqui e se inscrevam no canal pra ficar de olho de todos os vídeos e todas as novidades que a gente posta. Também não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br para ler as reviews escritas de The Originals e de outras 40 séries, muitas séries. O que vocês quiserem achar, provavelmente vai ter lá. Então, fiquem de olho no que tá acontecendo aí pra ver tudo sobre as séries. E muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Até a próxima!